Começa agora a Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Comunicando, Padre Júnior Pereira. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Salve Maria, Mãe da Misericórdia. Estamos chegando nesta quinta-feira, dia 28 de abril de 2022, com a nossa Academia Espiritual. A Palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Hoje estamos na quinta-feira da segunda semana da Páscoa, mas a igreja também celebra a memória de São Luís Maria Grion de Montfort, um grande pregador do amor a Deus, da doutrina e também sobre Maria Santíssima. Tanto que ele tem o tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, através da qual, pelas mãos de Maria, fazemos a consagração a nosso Senhor Jesus Cristo. E a palavra de Deus no Evangelho de hoje é João, capítulo 3, versículos de 31 a 36. Vamos então à meditação dessa palavra. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala as coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou em tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, o tema principal que nos acompanha neste evangelho de hoje é justamente o testemunho que Jesus fala. Jesus fala do testemunho que o Pai dá sobre ele e que ele também dá sobre o Pai. Aquele que vem do alto está acima de todos, né? Pertence a Deus, aos céus. O testemunho e essas palavras, coisas do alto, coisas de baixo, estão muito presentes aqui neste Evangelho de São João, né? No fundo, nós precisamos entender o seguinte: o tema continua sendo, assim como a gente fala na teologia, cristológico, apontando para o mistério e para a missão de Jesus, mostrando que é preciso crer em Jesus e em sua palavra para obter a salvação. Precisamos, no caminho da fé, entender a missão e a identidade de Jesus. É isso que é o ponto aqui. Entender a missão e a identidade de Jesus. É a partir dessa compreensão da missão e da identidade de Jesus é que de fato nós faremos a opção verdadeira por ele, acolhendo como enviado do Pai, que revelou para nós a vida divina. E esse é um segundo tema aqui presente, né? Jesus, por ser Deus, ele conhecia tudo do céu e pode revelar para a humanidade as coisas do alto, né? E de fato, nós temos na teologia também a chamada história da revelação ou revelação,
né? E aí vamos compreendendo como desde o início Deus escolhe o seu povo, vai preparando e vai aos poucos revelando quem ele é, né? Lá na sarça ardente com Moisés, Deus se apresenta mais diretamente. Moisés pergunta, quem que eu vou falar aqui que está pedindo? Aí Deus diz, eu sou aquele que sou. Depois, pelos profetas e tudo. E a revelação toma seu ápice em Jesus. São Paulo vai dizer, quando chegou a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de uma mulher. Gálatas 4:4. Então, em Jesus, a revelação toma sua plenitude. E aí, justamente, Jesus nos revela o mistério de Deus, aquilo que deveríamos saber, nos fala dessa vida divina. Depois disso, não há mais revelação. Jesus pode, então, nos falar e quis nos falar da vida divina, né? Porque ele era Deus e como Deus sabia. E, ao mesmo tempo, permitia, falava à humanidade de Deus. Por isso, também, logo depois, Jesus vai dizer em crer no Filho do Homem, por causa da sua autoridade. Quem crer no Filho possui a vida eterna. A vida eterna, então, passa pela fé, pelo acreditar em Jesus. Mas aqui nós precisamos parar para pensar, porque muita gente vai dizer, eu creio em Jesus. Mas crê como? Só acredita que Jesus existiu? Só acredita que Jesus é especial? Ou até que tem poder na hora que você precisa resolver um problema na sua vida e etc. Aí você faz uma promessa, eu creio em Deus, meu Deus me ajuda. Mas crer no Filho é mais do que isso, do que saber que Ele existe, do que saber que Ele tem poderes e que eu preciso recorrer em certos momentos. Crer no Filho é justamente relacionar-se, né? É justamente identificar, assimilar a vida dele. Então, no fundo, todos nós estamos ainda nesse processo de crescimento de fé, de assimilação da nossa vida à vida de Cristo, né? É isso que precisamos ver. Por isso, ao ouvir esse versículo aqui do Evangelho, versículo 36, aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Precisamos, então, rever o nosso relacionamento com Deus. Crer em Jesus nos garante a vida. Deixar de crer e de aceitar e de assimilar a vida de Jesus em nossa vida requer ou atrai a ira de Deus. O que é a ira de Deus? É porque Deus vai mandar descer raio do céu e castigar quem não acreditar em Jesus? Não, não é isso. Mas é justamente porque a salvação depende da fé em Jesus. A ira de Deus significa que quem rejeita Jesus, rejeita o próprio Deus e a vida divina. Um autor, refletindo sobre esse evangelho, fazia a seguinte pergunta: por que devemos acreditar em Jesus? Porque nós, que já recebemos o dom da fé do batismo, que já caminhamos nessa experiência de fé, que somos crentes, por que devemos crer em Jesus? Aí ele nos apresenta 5 respostas. Primeira delas, devo crer em Jesus porque ele veio do céu e é superior a todos nós. É o Filho de Deus, é o próprio Deus encarnado. Devemos crer em Jesus porque ele dá testemunho em primeira mão daquilo que é a vida divina. É esse ápice da revelação divina que Jesus nos faz. Devemos crer em Jesus porque ele é o Filho enviado do Pai. Jesus não é um qualquer que foi escolhido e pronto. Não, é o próprio Deus que se fez carne, que veio do Pai. Devemos crer em Jesus porque nele temos a vida eterna. Quem crer no Filho tem a vida eterna. A salvação passa por Jesus.
E devemos acreditar, crer em Jesus, porque é uma opção sábia e de vida. Caso contrário, se não o cremos, nos colocamos sob a ira de Deus, ou seja, rejeitamos o próprio Deus. Estamos no tempo da Páscoa e aí pensamos também no mistério de Jesus, da vida de Jesus, como o ressuscitado, o Senhor do céu e da terra. Crer no ressuscitado exige também de nós uma opção por ele ou contra ele, né? Ou seja, de salvação e de condenação. Que Deus nos ajude, que o Senhor nos dê o Espírito e aumente em nós a fé. Essa fé que recebemos no batismo, que precisamos alimentar, para que creiamos de fato em Jesus. Creiamos no sentido de assimilar a sua vida à nossa vida. Vamos agora à nossa academia espiritual. A palavra de Deus fortalecendo a musculatura da nossa alma. Neste momento, convido você a se colocar diante do Senhor, no silêncio do seu coração, se possível, acendendo uma vela, ouvindo uma música. Coloque-se na sintonia do coração de Jesus. O segundo passo da nossa academia, o aquecimento. 3 pontos: apelo, condição e advertência nos é proposto através dessa palavra que ouvimos e meditamos. Assim, o Evangelho de hoje, de São João, no capítulo 3, versículos de 31 a 36, nos faz um apelo: crer no Filho de Deus. Nos apresenta uma condição. Ele veio do alto, do céu, e está acima de todas as coisas, é superior, é Deus, por isso nós podemos e devemos crer nele. E faz também uma advertência: quem rejeita o Filho de Deus não verá a vida, pois a ira de Deus vai permanecer sobre ele. Rejeitar o Filho de Deus é se colocar, então, debaixo da condenação, debaixo da ira de Deus, que nos separará eternamente da felicidade. Terceiro passo, nosso treinamento. Na presença do Senhor, nós pedimos o dom da fé. Vem, Senhor Jesus. Vem com teu Santo Espírito nos envolver e nos conceder a graça de crescer no dom da fé que recebemos no batismo. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que nossa vida, para que nossa vontade e nossa inteligência se volte para vós. Aumenta, Senhor, a nossa fé, para que possamos permanecer neste mundo unidos a Ti, fazendo a Tua obra, continuando a Tua missão. Te pedimos, Jesus, que venha em nosso socorro com Teu Espírito, para que o acolhamos com o coração aberto, para que o acolhamos com vontade e necessidade. E habitando em nós, Senhor, nos conduzas um dia à vida eterna. Te pedimos ainda, Senhor, essa graça da conversão, do nascer de novo, da transformação e da escolha para vós, para que nossas ações, tudo que nós somos, tudo que temos, esteja voltado para vós. Fica conosco, Senhor, ilumina o nosso caminho, nos faça viver na Tua graça, na Tua bondade. Amém. E eu não esqueço, às vezes posso parecer um pouquinho chato, mas eu preciso da sua ajuda aí para que o nosso canal chegue a mais pessoas. Não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha pelo nosso vídeo e também a inscrição no nosso canal. Não esqueça, sobretudo, divulgar para mais pessoas esta palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele esteja acima para abençoar, atrás para guardar, à frente para guiar, ao lado para acompanhar. Que Ele volte o seu rosto e dê sua paz e sua bênção. Que ela desça abundantemente. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.